Na época de Nero, surgiu a primeira perseguição aos cristãos em Roma no ano 67. Este imperador reinou pelo espaço de 5 anos de uma maneira tolerável, mas logo depois se deixou levar pelos seus próprios desejos de poder e grandeza e deu liberdade ao maior desenfreio e às mais terríveis barbaridades. Matou a sua própria mãe, esposas, tutores e senadores. Entre outros caprichos diabólicos, ordenou que a cidade de Roma fosse incendiada, ordem que foi cumprida pelos seus oficiais, guardas e servos. Este terrível incêndio durou 6 dias e 7 noites. 10 dos 14 bairros da cidade foram devorados pelo fogo. Quando Nero descobriu que sua conduta era intensamente censurada e que era objeto de um profundo ódio, decidiu então culpar os cristãos, aproveitando a oportunidade para excusar-se e, ao mesmo tempo em que enchia seu olhar com as novas crueldades. O imperador Domiciano levou a sério a ideia da divindade do imperador. Ele mesmo se intitulou Deus e construiu um templo em honra aos imperadores. Os cristãos se recusaram a participar do culto ao imperador e, por este motivo, foram acusados de rebeldia contra o império. Durante este reinado, surgiram várias histórias inventadas com o fim de prejudicarem os cristãos. Tal era o ódio dos pagãos que toda fome, epidemia ou terremoto que assolasse qualquer das províncias romanas era logo atribuído aos cristãos. Estas perseguições contra os cristãos aumentaram o número de informantes, e muitos deles, movidos pela cobiça, testemunharam em falso contra as vidas de inocentes. Trajano, apesar de manter a mesma política de seus antecessores, foi contudo mais brando para com os cristãos. Mesmo o cristianismo sendo considerado religião ilícita e uma ameaça ao Estado, Trajano criou uma lei sob a qual os cristãos viveram inseguros durante quase 200 anos. Os cristãos não deveriam ser procurados, mas se fossem denunciados e suas culpas comprovadas, deveriam ser punidos. Isso quer dizer que não era crime ser cristão, mas se fosse denunciado, passaria a ser um criminoso. As denúncias poderiam surgir por inveja, cobiça de patrimônio, vingança pessoal, traição e o mais terrível, por ocasião das grandes festas, quando se necessitavam de mais vítimas para os espetáculos nas arenas. Adriano, o sucessor de Trajano, deu continuidade às perseguições na mesma intensidade que o seu antecessor. Mandou construir um templo dedicado a todos os deuses no panteão de Roma. Durante o reinado de Adriano, muitos foram crucificados no Monte Ararat, na Armênia, coroados de espinhos, sendo traspassados com lanças em imitação da paixão de Cristo. Adriano, ao morrer no ano 138 d.C., foi sucedido por Antonino Pio, que deteve as perseguições contra os cristãos por um tempo. Marco Aurélio subiu ao trono no ano 161 da era cristã. Era um homem de natureza rígida e severa, e embora elogiável no estudo da filosofia e em sua atividade de governo, foi duro e feroz contra os cristãos, e desencadeou a 5ª perseguição. As perseguições produziram uma igreja pura, pois conservava afastados todos aqueles que não eram sinceros em sua confissão de fé. Ninguém se unia à igreja para obter lucros ou popularidade, riquezas e prosperidade, mas somente aqueles que estavam dispostos a serem fiéis até a morte. Se tornavam então publicamente seguidores de Jesus Cristo. Onde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais. Eram forçados a procurar esconderijo nos lugares desolados e solitários. A primitiva igreja em Roma poderia ser chamada com razão de Igreja das Catacumbas. Sob a mais atroz perseguição, esses cristãos se conservaram incontaminados em sua fé.
privados de todo conforto, excluídos da luz do sol, tendo lar no seio da terra, obscuro mas amigo, não faziam queixa alguma. Provações e perseguições não eram senão passos que os levavam para mais perto de seu descanso e recompensa. Nesses espaços eram colocados os cadáveres e eram bem fechados com uma simples lápide de mármore, ou com várias lajes de terra cozida. Em vários desses sepulcros há gravados nomes e símbolos. Os mais frequentes símbolos cristãos nas paredes das catacumbas são o pastor com o cordeiro em seus ombros, âncoras, coroas, videiras e o peixe. Ali viviam milhares deles escondidos dos soldados romanos em cidades subterrâneas. Nas cidades haviam cisternas para armazenagem de azeite de oliva, armazéns de alimentos, cozinhas com sistema de exaustão para dispersar a fumaça, de forma que não fosse notada na superfície, poços de água, templos de culto e até 52 tubos, formando um incrível sistema de ventilação para que o ar entrasse e percorresse todos os níveis até os mais inferiores. Lá dentro eles nunca sabiam quando era noite ou dia, e as entradas eram protegidas com pesadas portas redondas de pedra. Durante muitos anos, os cristãos usaram estes túneis e suportaram enormes sofrimentos para preservarem a sua fé. Com o imperador Sétimo Severo, foi dado mais um passo em oposição à Igreja. O avanço do cristianismo alarmava os pagãos e reavivaram a mofada calúnia de imputar aos cristãos as desgraças acidentais que sobrevinham. Depois disso, as perseguições cessaram. Veio um intervalo de paz, com a expansão da Igreja e milhares de novos adeptos para a fé. Mas o tempo de paz e crescimento para o cristianismo não duraria muito. Com os imperadores Décio e Valeriano, o nível de perseguição cresceu com grande ímpeto. Se anteriormente a igreja era vista como irritante e incômoda, agora ela era encarada como uma ameaça real que precisava ser eliminada. Assim, entramos no período da primeira perseguição oficial a nível imperial. Os cristãos não tinham o direito de se encontrarem para realizarem o culto e eram ameaçados de morte caso o fizessem. Os líderes eram o alvo. A estratégia era eliminá-los para que os seguidores caíssem. Vários deles foram executados. Outros foram encarcerados e torturados, a exemplo de Dionísio e Orígenes de Alexandria. Houve um número incontável de cristãos martirizados durante essas duas perseguições. Haviam poucos lugares onde a perseguição não estava na moda. A África e Alexandria, em especial, poderiam ser chamadas de Escola dos Mártires. Os cristãos tinham que se apresentar ao imperador para comunicar-lhe a religião. Quem renunciava e sacrificava aos deuses recebia então um certificado. Quem não renunciava era considerado criminoso e conduzidos às prisões e sujeito às mais horrorosas torturas. Neste período, muitos cristãos tiveram que fugir de casa e procurar refúgio em outros países, em lugares ermos, em praias, em grutas, nas montanhas ou em cavernas, padecendo grande necessidade depois de deixarem famílias, pais, mães, cônjuges, filhos e amigos, além do conforto, honra, prosperidade, paz e bens materiais que até então possuíam. No final do terceiro século da era cristã, o Império Romano era governado por uma tetrarquia: Diocleciano, Galério, Maximiano e Constâncio Cloro. Os quatro eram considerados imperadores, mas Diocleciano era o maior. Galério, estimulado por sua mãe, uma fanática pagã, incitou o imperador para que se iniciasse uma perseguição contra os cristãos. Diocleciano, instigado por Galério, moveu então uma feroz perseguição contra os cristãos. Foram publicados editos que decretavam que cristãos com cargos públicos
deveriam ser caçados. Toda acusação contra os cristãos deveriam ser recebidas. Eles deveriam ser torturados até a morte, caso não sacrificassem em honra do imperador. Suas escrituras deveriam ser confiscadas e queimadas. Suas igrejas deveriam ser destruídas. Seus direitos civis de cristãos deveriam ser negados. Líderes de igrejas deveriam ser presos e levados ao sacrifício para os deuses. Muitas casas foram incendiadas e famílias cristãs inteiras pereceram nas chamas. Toda a população do império foi obrigada a oferecer sacrifício aos deuses, incluindo a imagem do próprio imperador, sob pena de morte e trabalhos forçados nas minas, quem não o fizesse. A perseguição se fez geral em todas as províncias romanas, mas principalmente no leste. Durou 10 anos e é impossível determinar o número de mártires, nem enumerar as várias formas de torturas e mutilações sofridas por eles. Fogo, chicotes, espadas, adagas, cruzes, veneno e fome se empregaram nos diversos lugares para dar morte aos cristãos. E se esgotou a imaginação no esforço de inventar torturas contra pessoas que não tinham cometido crime algum, senão o de amar ao próximo como Cristo os amou. Cansado de tudo, pouco antes de morrer, fraco e doente, o próprio Galério, instigado, emitiu o Edito de Tolerância. Os cristãos poderiam existir novamente e poderiam fixar suas casas de reunião, e toda a comunidade poderia sobreviver em qualquer lugar sem prejuízo algum. Constantino foi proclamado imperador romano no ano 306 e não tinha nenhum sentimento para com os cristãos. Sempre adorou o deus Sol romano Apolo, mas suas ideias sobre o cristianismo iriam mudar. Em uma de suas batalhas, ocorreu que, chegando próximo ao local de conflito, percebeu que tinha feito um erro de cálculo e estava em desvantagem na batalha. Então, o exército sentiu-se sem esperanças e perto da derrota, quando, de repente, Constantino se surpreendeu por uma luz no céu. Ele disse que a luz tinha a forma das letras X e P, que em grego são as primeiras letras da palavra Cristo. Abaixo do símbolo reluzente estava escrito: sob este sinal vencerás. Constantino interpretou este sinal como vindo de Jesus Cristo. No dia seguinte, Constantino mandou que pintassem um sinal semelhante à cruz nos escudos dos soldados e conseguiu uma vitória esmagadora sobre o inimigo. A partir de então, Constantino professou sua devoção à fé. Para ele, Jesus Cristo era o Deus das batalhas sangrentas e varão de guerra, ao invés de ser um Deus misericordioso, perdoador e príncipe da paz. No entanto, mesmo depois de convertido, Constantino não abandonou sua adoração ao Deus Sol e o manteve como símbolo principal em suas moedas. Em 313, foi proferido o Edito de Milão, concedendo a liberdade religiosa a todos os povos. Antigamente, Satanás lutava contra a igreja, mas não teve grande êxito. Então, resolveu mudar de estratégia e, ao invés de lutar contra, aliou-se a ela, dando-lhe a religião oficializada do império através do seu vaso, o imperador Constantino. Logo, toda a corte se converteu à nova religião, e aqueles que eram contra os cristãos passaram a serem a favor. O Papa, e não Jesus, passou a ser o Supremo e considerado o infalível. Toda obediência era devida à Igreja Católica Romana. Com a entrada de Constantino, a Igreja primitiva perdeu a sua identidade. Antes de Constantino, a Igreja crescia e Satanás era derrotado. Depois de Constantino, deu-se ao contrário. A Igreja passou a ter glória, riqueza e poder. Satanás passou então a ser o vencedor. Satanás havia mudado a sua estratégia. Não mais investiu contra a vida dos cristãos, mas investiu na fama, na prosperidade, no luxo e nas honras sociais. A igreja passou a ter poder político e controle social.